pessoa de bom senso, quando lê um jornal, ouve notícias pelo rádio ou pela televisão, já percebeu qual é o jogo da chamada grande imprensa. As versões dos fatos que eles publicam têm sido tão absurdas que, em vez de aliados, eles acabam colecionando desafetos. E parece que agora resolveram escancarar. De um lado, você tem a imprensa, né? Mas de outro, você tem aqueles que alimentam esse desejo de destruir um governo que meteu o dedo na ferida da corrupção e cortou privilégios de um establishment que sempre se locupletou da coisa pública. Ontem algumas notícias me chamaram a atenção e envolvem, além da imprensa, os senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Todos viram que as manifestações promovidas pela esquerda não tiveram a força das últimas manifestações pró-governo. Isso aí é fato. Basta a gente observar as primeiras páginas dos jornais do dia seguinte, né? Cá entre nós, você não acha que se as manifestações tivessem sido um sucesso, elas não estariam estampadas com destaque em todos os veículos de comunicação do país? Só que não foi isso que a gente viu. Embora a imprensa tente forçar uma barra para diferenciar as manifestações pró-Bolsonaro, que são vistas por eles como antidemocráticas e genocidas, né? Falar a palavra da moda, e as manifestações da esquerda, que para eles são as manifestações do bem, a cada dia a imprensa mostra sua imparcialidade. Dois fatos mostram claramente do que esse pessoal da mídia brasileira é capaz. O primeiro foi um jornalista da CNN Brasil que cobria a manifestação em São Paulo e foi atacado com morteiros lançados em sua direção. É, Durante a reportagem, ele disse que teve que se afastar dos manifestantes porque eles estavam tentando atingi-lo com morteiros, mas que a manifestação era pacífica e transcorria dentro da normalidade. E as emissoras não mostraram também os atos de vandalismo protagonizados pelos manifestantes do bem, que destruíram aí duas agências bancárias e saquearam lojas pelo caminho. Uma delas até de um conhecido, de um amigo meu. Esse pessoal perdeu a noção e deve estar achando que as pessoas são idiotas, né? Há algum tempo atrás, um morteiro matou um cinegrafista da Band e houve aí uma comoção na imprensa brasileira, com toda razão. Só que essa mesma imprensa hoje, por conveniência, passa a mão na cabeça de delinquentes que tentaram aí agredir um jornalista, né? O segundo fato foi o tempo destinado pelo Jornal Nacional da Rede Globo para a cobertura das manifestações de sábado. Foram exatos 5 minutos e 35 segundos. Quem ainda consegue assistir esse telejornal sabe muito bem o tempo que destinaram às manifestações a favor do governo, né? É como se elas não tivessem existido. Mas o editorial lido no final da edição de segunda-feira, daquele que já foi o maior telejornal do Brasil, mostra justamente o contrário daquilo que eles pregam e que não convence ninguém mais, e sobretudo aquelas pessoas que têm mais de 2 neurônios, né? A emissora já não oculta mais o seu posicionamento a favor dos atos da esquerda e isso pode ser claramente confirmado no editorial do programa que eles apresentaram. Olha o que eles disseram: "Nós, do jornalismo da Globo, estamos há 1 ano e meio, com base na ciência, cumprindo nosso dever de informar sem meias palavras. Muitas vezes nós pagamos um preço por isso, com incompreensões de grupos que são minoritários, mas barulhentos. Não importa. Nós seguiremos em frente, sem concessões. E seguiremos em frente, sem concessões." Bom, com essa afirmação, eles já devem estar esperando que a renovação da sua concessão não aconteça, né?
Talvez seja isso mesmo, né? Eles vão seguir em frente nas redes sociais, em outras plataformas, por exemplo, mas provavelmente sem concessão renovada, porque eu estou achando que vai ser difícil juntar o trilhão de dinheiro que a emissora deve ao governo. Mas essa parte do editorial mostra que a máscara da Globo caiu de vez. Veja só, porque tudo tem vários ângulos e todos devem ser sempre acolhidos para discussão, mas há exceções. Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo, ou o direito de viver numa democracia. Em casos assim, não há dois lados. E esse é o norte do jornalismo que a Globo vai continuar a seguir. A gente costuma ver um ângulo nas coberturas jornalísticas da Globo. Isso é verdade, só que é o ângulo contra o presidente e o seu governo. Mas ao dizerem que existem exceções para que os dois ângulos não sejam acolhidos e dão como exemplo o direito à saúde em perigo ou o direito de viver numa democracia que está ameaçado, e ainda enfatizam que nesses dois casos não há dois lados, né? E que esse é o norte do jornalismo da emissora, eles assinaram aí o atestado de incompetência. O que eles disseram não é jornalismo. Jornalismo sério mostra os dois lados da questão e a conclusão não é do jornalista, mas do leitor, ouvinte ou do telespectador. Não é à toa que está sendo chamado de globolixo, né? Bom, sobre a imprensa, esses foram os dois fatos que eu queria comentar. Agora eu vou falar dos outros vampiros públicos, né? Que além de alimentarem a imprensa com o sangue dos desafetos, eles se acham acima de qualquer suspeito, mesmo sendo suspeitos de terem cometido os atos nada republicanos. O senador Omar Aziz, que está sendo processado pela doutora Nise Yamaguchi, depois do que ele fez com ela naquela audiência em que ela depois na CPI da Covid, ele negou misoginia e atacou dizendo que ela mentiu, que ele está tranquilo com relação ao processo, né? Ele disse que é presidente de uma CPI e que o seu comportamento é igual com todos, não há diferença. Parece brincadeira, né? Só por essa declaração ele já deveria ser destituído aí do cargo. O Brasil inteiro sabe como ele trata aliados e inimigos do governo. Outro insano é o vice-presidente dessa CPI dos horrores, o senador Randolfo Rodrigues, que vive dizendo que a CPI vai apurar a verdade, doa quem doer. Ele só esqueceu de completar, né? Doa quem doer, só se for do governo. Ele foi um dos que votou pela não convocação do senhor Carlos Gabas, secretário executivo do Consórcio Nordeste, e um ex-ministro petista. A blindagem que estão fazendo desse sujeito mostra que tem muita coisa podre nesse consórcio, que, aliás, essa semana comprou doses da vacina Sputnik V, mesmo com restrições sobre riscos da saúde, já que a Anvisa aí não chegou nem a autorizar o uso emergencial da vacina, mas apenas a utilização aí de quantitativos específicos e sob condições controladas. E a CPI e o Ministério Público, nesse caso, não deram uma palavra. Mas o senador Randolph foi abordado por um eleitor que defendeu aí as ações do governo. Mas era impressionante, o vídeo correu aí ontem na internet, né? Mas o senador o tempo todo repetia que o Bolsonaro era um assassino e que tinha matado 500 mil brasileiros. Isso é postura de um vice-presidente de uma comissão parlamentar de inquérito? Por isso que dizem que o relatório já está pronto. E eu acho que disso aí muita gente não duvida, né? Outro que teve uma resposta à altura foi o senador Renan Calheiros, relator da CPI, após incluir o ministro da Saúde como investigado, né? Queiroga, ministro da Saúde, disse que há cerca de 90 dias ele foi convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para cumprir essa missão que deram a ele. Ele entende que está fazendo a sua parte, ajudar o Brasil a superar essa crise sanitária. Na função de ministro da Saúde, ele disse que tem que ter aí um foco, né, que é enfrentar esse problema de forma pragmática e objetiva. Ele quer também ajudar os estados e municípios e conta
com o apoio da maioria dos que estão no parlamento. Agora, com certeza, o senador Renan Calheiros, o senador Omar Aziz e o Randolfo Rodrigues não fazem parte dessa maioria. E para terminar, eu vou falar da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu a convocação de governadores na CPI da Covid. Governadores de 17 estados e do Distrito Federal entraram com uma ação conjunta na Corte em busca de um salvo-conduto para não irem à CPI. O argumento utilizado é que a comissão não tem competência para fazer a convocação de autoridades estaduais que devem ser investigadas pelas assembleias legislativas. Além disso, a ação afirma que a imunidade garantida ao presidente pelo artigo 50 da Constituição se estende aos chefes do Poder Executivo dos estados e municípios. Mas autoridades estaduais que desviaram dinheiro enviado pelo governo federal para combater a pandemia têm que ser investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Por que não? Essa ação conjunta dos governadores mostra que tem muita coisa escondida por debaixo dos panos, né? Uma ministra do STF, se quisesse, com argumentos muito sólidos, poderia manter a convocação dos governadores. Mas considerando quem fez a sua indicação para o Supremo e as preferências políticas da família, não podíamos esperar coisa diferente. Só para você saber, a filha da ministra Rosa Weber se filiou ao PSOL, mas disse que não vai ser candidata a nada, pelo menos por enquanto. Mas a minha esperança, mesmo que a CPI não convoque os governadores, é que a gente tenha aí uma Polícia Federal que já está no encalço dos fraudadores, daqueles que desviaram verbas do governo destinadas ao combate à pandemia. Mas esse é o Brasil que a gente vive, onde bandidos querem prender o xerife. E para conseguir isso, vale qualquer coisa, até achar que a gente é idiota.